Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu quero compartilhar mais uma porção da palavra do Senhor com você. E eu já peço que você já se inscreva no nosso canal, já ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente vai estar compartilhando por aqui. Também já salva esse vídeo, já envia para alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. E a palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 17, e o versículo 11. Diz assim: E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe, e eles levantaram a sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. Então, o texto retrata a história de 10 homens enfermos, retrata a história da doença desses 10 homens que, nesse momento, se encontravam em uma situação de extrema vulnerabilidade social, espiritual e também física. Afinal de contas, os seus corpos estavam padecendo, cheio de feridas, cheio de chagas, feridas purulentas, que era a lepra naqueles tempos. E quando uma pessoa era acometida por essa doença naquela época, essa pessoa era considerada imunda. E na época de Moisés, quando ele tirou o povo de Deus do Egito, que estavam ali perambulando no meio do deserto, e quando uma pessoa era acometida de lepra, essa pessoa era retirada do arraial, retirada ali do meio daquele povo e levada para um lugar distante até que ficasse curada. Essa pessoa era retirada durante todo o período da sua doença, e só após a cura é que aconteciam todos os rituais da purificação para que essa pessoa retornasse ao arraial, para que essa pessoa fosse inserida novamente no meio da multidão, no meio daquele povo. E nessa época ainda acontecia dessa forma. Todas as pessoas que eram acometidas por essa doença, elas eram retiradas do seu convívio social, da sua família, do seu trabalho, dos seus empregos, e eram levadas para longe. Naquela época, a lepra era muito comum entre aquele povo. Nos dias de hoje, já se tem outros nomes para essa doença, como hanseníase, que até hoje atinge muitas pessoas, porém o tratamento é diferente daquela época, certo? Haja vista que hoje em dia ninguém exclui ou isola essa pessoa da forma que era naqueles tempos. Então a gente vê aqui a vida de 10 homens sendo acometidas estritamente por essa doença. E o carro da sucata achou de passar na hora do meu vídeo. Então esses homens, eles eram acometidos por essa enfermidade física. Porém, diante de toda essa situação, esses homens foram retirados do seu contexto familiar e levados para longe. Mas um fato curioso nos chama a atenção. Esses homens, provavelmente, eles estavam juntos, e o que nos chama a atenção é que um deles era samaritano. E os samaritanos, naquela época, eles não falavam com os judeus e vice-versa, não se davam bem. Mas naquele contexto de enfermidade, de doença, eles estavam juntos. E o que acontece é que, após a cura, somente esse que era samaritano voltou para agradecer a Jesus. Então, esses 10 homens, eles estavam juntos, provavelmente próximos, na mesma aldeia, e eles haviam ouvido falar sobre as curas, os milagres que Jesus já havia feito e que estava fazendo por onde ele passava. Então, ouvindo eles que Jesus estava passando por ali, eles resolveram ir em busca do seu milagre. Então, outro fato curioso que nos chama a atenção é que eles ficaram de longe e apenas clamaram para que Jesus tivesse misericórdia deles. Então, a gente pode fazer um paralelo com uma outra cura que Jesus já havia realizado, que se encontra no livro de Lucas também, no capítulo 5, que é também a cura de um leproso, que diz assim: E aconteceu o quê?
Estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo Jesus, caiu sobre sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode purificar-me. E ele colocou a sua mão e tocou, dizendo: Eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então a gente percebe que aqui existem vários contrapontos e há uma diferença entre um milagre e outro. Não a situação do milagre em si, mas a forma como o milagre aconteceu. Neste milagre, a palavra diz que Jesus tocou sobre aquele enfermo e imediatamente a lepra o deixou. Já na ocasião do milagre dos 10, a palavra diz que eles ficaram de longe e Jesus apenas liberou uma palavra. Mas se você prestar atenção, a palavra que Jesus liberou para os 10 não foi uma palavra de cura. Ele não falou, sejam curados. Não, muito pelo contrário. Ele falou, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Porque naquela época, quando a pessoa era acometida, que ficava retirada do arraial ou da cidade, após constatado aquela cura, a pessoa precisava ainda se apresentar ao sacerdote para que o sacerdote o examinasse. E após constatada de fato que a pessoa estava curada, eram feitos vários rituais para que essa pessoa se tornasse pura e digna de entrar no templo ou de ser inserida novamente no seio da sociedade, no seio familiar. Então existia um ritual bem intenso acerca dessa situação. E Jesus apenas falou, ide e apresentai-vos ao sacerdote. Então a gente percebe que na cura daquele outro leproso, o milagre aconteceu imediatamente, instantaneamente. Já na cura desses 10, o milagre não aconteceu instantaneamente. O milagre foi acontecendo à medida que eles foram pelo seu caminho, à medida que eles obedeceram a palavra do Senhor. Então, só nesse pequeno trecho a gente já tira muitas lições para a nossa vida. De repente, esses 10 leprosos olhavam para o seu corpo e mesmo ali indo e caminhando, provavelmente eles ainda viam o seu corpo cheio de feridas. E quem sabe até não pensaram, nossa, cadê o meu milagre? O meu milagre está demorando a chegar, ou então eu não fui curado imediatamente. Mas a palavra diz que à medida que eles iam, eles foram curados. E esse que voltou, que era samaritano, a palavra diz que quando ele percebeu, ou seja, o milagre foi acontecendo e ele nem foi se dando conta. Então chegou o momento que ele olhou para o seu corpo e viu que estava limpo. Então isso é muito maravilhoso, isso é tremendo para que a gente venha tomar posse dessa palavra e entender que muitas vezes o nosso milagre, ele não acontece instantaneamente ou na hora que a gente quer, mas basta a gente obedecer a palavra do Senhor e ir caminhando, que o milagre ele vai nos seguindo e ele vai acontecendo à medida que a gente se manifesta, à medida que a gente dá o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo e Deus coloca o chão. A gente dá o segundo passo e Deus vai aumentando o chão para que a gente vá pisando. Isso é o exercício da fé. E é isso que a gente precisa tomar posse nos dias de hoje para a nossa vida. O milagre que a gente precisa, ele está na nossa obediência, de ouvir a voz de comando de Jesus e acreditar e ir. E assim a gente vai sendo curado. Não só curas físicas, mas a gente vai vendo também a provisão de Deus na nossa vida, uma vez que a gente se dispõe a ir e a obedecer a voz de comando do Senhor. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Ouça a voz de comando do Senhor e vá e obedeça, que assim o seu milagre vai chegar quando você menos espera. Amém? Tome posse dessa palavra e medite nela, que eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar sua vida grandemente.